Opa, beleza, sétimo ano? Vamos dar continuidade então nos nossos estudos sobre a circulação nos seres humanos. E, apesar do título estar aqui escrito circulação nos vegetais, eu achei que a aula ficou um pouquinho longa, então eu passei esse estudo para a próxima aula, tá bom? Então nosso objetivo nesta aula é estudar o sistema linfático, que é um sistema que corre paralelo ao sistema sanguíneo, né? A gente tem dois tipos de transporte, então, de fluidos, de líquidos no nosso corpo humano. O linfático é pouco conhecido. A gente vai interpretar exames de sangue, que é uma coisa muito divertida de fazer, né? A gente vai observar um exame e tentar encontrar o problema que aquela pessoa tem. E a gente vai falar um pouquinho da circulação nos vegetais, mas eu vou deixar para a próxima aula. Tudo bem? Então, beleza, vamos falar um pouquinho do sistema linfático. Tem nessa figura aqui a representação de tudo que faz parte do sistema linfático, tá? Eu vou falar para vocês depois. Então, além do cardiovascular, que é o circulatório, o corpo humano possui outro sistema de fluxo de líquido, o chamado sistema linfático. É um sistema com atuação integrada ao sistema circulatório, ou seja, ele sai do circulatório, caminha pelo corpo e retorna ao circulatório. Ele é integrado, é como se fosse uma coisa só. Com funções de drenar o líquido que fica retido nos espaços intercelulares. A gente tem um líquido que corre entre as células do nosso corpo, e é para correr. Ele tem uma função importante, e quem drena, quem pega o líquido de volta, é o sistema linfático. Então, ele é formado pela linfa, pelos vasos linfáticos, alguns órgãos como os linfonodos, o baço, o timo e as tonsilas palatinas, vulgas, coisas que você tira quando tem muita inflamação na garganta. Ai, como é que chama as tonsilas palatinas que eu esqueci? Amígdalas. Muito bom. Eu só lembro de tonsilas palatinas. Legal. Bom, ele participa no transporte de alguns nutrientes para as células e ainda recolhe o líquido que se acumulou nos espaços entre as células, o chamado espaço intercelular. Então, olha, para que serve o sistema linfático? Transporte de alguns nutrientes e recolhe o líquido que se acumulou no espaço entre as células. Então, você tem aqui uma corrente sanguínea normal, tá? Fechadinha. De vez em quando extravasa do vaso sanguíneo, passa pelo vaso sanguíneo, sem ele estar furado, o plasma do próprio sangue, lembra lá da constituição do plasma, água e proteínas principalmente, cor amarelada, e passa também algumas células do sistema de defesa, alguns glóbulos brancos passam também, vão passando entre as células, tá? Vão passando no espaço entre as células, fazendo uma vigilância, se está tudo em ordem, se não tem nenhum micro-organismo aqui para elas combaterem. À medida que elas vão voltando, elas vão entrando agora no vaso linfático, e isso aqui transporta toda essa linfa de volta e vai desembocar lá no coração, você vai ver, né? Então, além disso, dessas duas funções, também participa do sistema de defesa, tá? Pois nos linfonodos, que eu vou mostrar para você de novo lá naquela representação do corpo humano, é onde são produzidos os glóbulos brancos. Então, o linfonodo, que é um órgão globular que fica em algumas regiões específicas do corpo, produz esses glóbulos brancos ou às vezes só amadurece esses glóbulos brancos, deixa eles prontos para funcionar. Então, além de transportar nutrientes, recolher o líquido intercelular, a linfa, o sistema linfático também participa do sistema de defesa, pois produz e amadurece alguns glóbulos brancos. Então, vamos falar um pouquinho da linfa. É essa composição que eu falei para vocês, né? Ele é um líquido ligeiramente amarelado, que flui lentamente em nosso corpo através dos vasos linfáticos. E o líquido fora dos vasos banha as células, ofertando os nutrientes necessários. Então, viu onde é que fica a linfa? Agora vamos ver um pouquinho do linfonodo. Ó. Todas essas bolinhas são linfonodos. Tá? São pequenos órgãos arredondados espalhados ao longo dos vasos linfáticos. Então, essas conexões entre as bolinhas, entre os linfonodos, são os vasos linfáticos. Eles são responsáveis por filtrar a linfa, removendo micro-organismos como bactérias e vírus e outras partículas da circulação, além de serem responsáveis pelo amadurecimento e armazenamento de glóbulos brancos, que ficam prontos para agir contra infecções. Os linfonodos principalmente ficam nas axilas, virilhas e pescoço. Não sei se você já ouviu isso é muito velho, eu nunca vi isso acontecer, mas pode acontecer quando a gente está armazenando muitos glóbulos brancos lá no linfonodo, porque a gente precisa estar tendo alguma infecção no organismo, esse linfonodo pode ficar inchado e pode doer.
e aí vai doer na axila, na virilha e no pescoço, formando a chamada íngua. Eu nunca vi isso acontecer, acho que isso aqui é coisa muito velha, mas pode acontecer. Muito bem, aqui tem uma representação igual a do seu livro, mostrando aqui um vaso sanguíneo, mostrando aqui um vaso linfático e o espaço entre as células. Está mostrando que está saindo aqui oxigênio, por exemplo, para nutrir as células. Tá mostrando que está voltando o gás carbônico das células. Está mostrando nutrientes saindo aqui do sangue e o plasma correndo aqui, né? E passando por entre as células e voltando aqui pelo vaso linfático. Os canais e dutos linfáticos têm válvulas que impedem que a linfa reflua, ou seja, que ela retorne, tipo como as veias, né? Que elas vêm lá do seu pé para o seu coração, contra a gravidade, ela tem que ter pequenas válvulas dentro. Ao longo do percurso dos vasos linfáticos, passam pelos linfonodos, né? Que é aqueles órgãos globulares. Os vasos linfáticos abrem-se em veias próximas ao coração, aqui tem o nome dela, não precisa saber, devolvendo a linfa ao sistema circulatório e o ciclo recomeça de novo. O extravasamento do vaso sanguíneo passa no espaço entre as células, ofertando nutrientes, passando com as células de defesa, investigando ali se está tudo bem entre as células, eliminando micro-organismos, né? E depois ele volta, ele é drenado para os vasos linfáticos, trazidos de volta para o coração e recomeça o ciclo de novo. Muito bem, agora vamos falar um pouquinho sobre hemogramas, que são os exames de sangue, tá? Um hemograma é um termo usado para descrever os vários tipos de células presentes no sangue de uma pessoa ou animal. Ter essa informação pode ajudar a um médico a determinar o que pode estar errado com o paciente, certo? Então, o que pode estar errado com ele, ou pelo menos descartar algumas possibilidades, né? Então, o exame de sangue é um exame básico, você que vai no médico aí que sabe, a gente vai discutir quem fez exame de sangue já, quem lembra, quem pode dar compartilhar como é que foi. Mas você sabe que ele é o exame básico que todo médico vai pedir para você, para investigar qual é o seu problema. Né? Na maioria dos casos, os resultados de um indivíduo são comparados aos padrões. É assim que a gente vai trabalhar. Vamos comparar o resultado que deu no exame de sangue de alguém e comparar com o chamado padrão de referência. O que ele é? Um intervalo do que é considerado normal para esses tipos de células presentes no sangue. Vamos ver? Como interpretar, então, exames de sangue? Olha aí. Vou olhar para os glóbulos vermelhos. Se der uma baixa contagem de glóbulos vermelhos, significa que áreas do corpo podem não estar recebendo oxigênio suficiente. Sabemos que as hemácias têm essa função. Essa condição é chamada como anemia. Então, se os glóbulos vermelhos estiverem com uma contagem baixa, provavelmente essa pessoa está com uma anemia. Vamos observar os glóbulos brancos. Se forem encontrados mais do que o normal, isso pode indicar que estão sendo produzidas para combater uma infecção. Então, glóbulos brancos em excesso pode ser um combate a uma infecção. Já um número baixo pode indicar uma deficiência imunológica de algum tipo. Essa pessoa está com alguma doença imunológica. Tá? Tem vários tipos. Já as plaquetas, se tiver com uma contagem baixa de plaquetas, pode significar uma grande quantidade de sangramento interno ou externo, hemorragia, já que a plaqueta tinha essa função de combater as hemorragias do corpo. Legal? Então, são essas informações que a gente vai observar nos exames de sangue, nos hemogramas. Fica de olho, então. Vamos lá, uma prática. Vamos praticar. Aqui tem um pedacinho de um hemograma, né, de um paciente. Como você pode ver aqui, está falando das 3 principais células que compõem o sangue. Eritrócitos, não esquece que é um outro nome para glóbulo vermelho. Plaquetas e leucócitos, que são um tipo de glóbulos brancos, né? Aqui está a unidade de medida que eles foram medidos, que não importa muito para a gente. O que importa são os valores encontrados. Então, aqui ó, são os valores da pessoa, o que deu no indivíduo. E aqui o valor de referência, o valor considerado padrão. Pode ver, então, ó, que é um valor de referência acima de 12 anos para o sexo feminino. Então, a gente sabe que essa paciente é uma mulher, ó, uma jovem de 23 anos. Por quê? Porque as quantidades consideradas normais variam também quanto ao sexo e quanto à idade. Então, você tem que pegar um valor de referência adequado ao seu paciente. Né? Como é uma jovem de 23 anos, esses valores estão adequados. Então, vamos lá. Vamos observar primeiro os eritrócitos, uma quantidade de 4,63. Vamos comparar com o padrão.
E aí, tá dentro? Se tá dentro, tá tudo bem. Vamos olhar as plaquetas, valor de 87, opa, tá muito baixo, certo? 87, plaqueta, tá muito baixo. Então vamos marcar aqui para a gente ficar de olho nas plaquetas. Os leucócitos, 6,04, certo? Tá dentro? Tá dentro, tudo bem. Então nosso único problema foi nas plaquetas. Como a gente acabou de estudar, a gente sabe que problemas na plaqueta pode dar resultado no que numa pessoa? Num grande vazamento de sangue, né? Numa hemorragia. Então a resposta provavelmente tem que estar relacionada com isso. Vamos dar uma olhada nas respostas. Dificuldade de coagulação sanguínea? Opa, tá aqui já, tá de cara. É isso mesmo. Marca a alternativa A resposta é essa. Legal, né, pessoal? Vamos fazer mais um. Ok, então temos aqui, mesma coisa, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. O número normal, ó, agora está invertido, tá? O número normal, não é? O nosso padrão, e os valores do paciente. Então vamos lá, vamos fazer uma análise. Vamos ver os glóbulos vermelhos considerados normais, 4,8. O paciente tem 4. Tá bom. Tá baixo, não tão baixo. Tá ok. Glóbulos brancos de 5.000 a 10.000. O paciente deu 9.000. Ok, tá dentro. Plaquetas de 250.000 a 400.000. O do paciente deu 200.000. Esse aqui, na verdade, então, seria o mais baixo, né? Então, eu vou marcar esse aqui também. Posso desconsiderar os glóbulos vermelhos lá, ó, porque não, tudo bem, não é muito, mas 50.000 aqui abaixo em plaqueta é um fator para se observar. Então, vamos dar uma olhada nas alternativas. Lembrando que ele afirmava que estava com sangramento nasal e estava com cansaço. Essas informações também são importantes, porque chama-se anamnese. A gente vai ver os hábitos do paciente, como que ele está se sentindo. Então, vão ajudar a gente a resolver. Sangramento nasal é devido à baixa quantidade de plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. Poxa, é isso. Eu não consigo nem ler as outras alternativas. Dá uma lida nas outras alternativas e vê como não faz sentido com os resultados do exame e com o que o paciente apresentava. Legal? Além disso, vou pedir para você também fazer o Pense e Responda da 101, se eu ainda não pedi para você, porque ele tem um hemograma e tem algumas perguntas baseadas nesse tipo de investigação que a gente fez juntos aqui. Legal? Bom, muito bem. Então, chegamos até aqui, estudamos um pouquinho o sistema linfático e interpretamos exames de sangue, os hemogramas. Se você chegou até aqui e sabe isso daqui, você concluiu os objetivos da aula de hoje. A gente se vê na próxima. Falou!